Então, né, pessoal, eu li o livro O Anarquicamente Correto, do autor Martesano Oliveira, né, publicado pela editora Astrolabe Edições. Até a edição tá lindíssima, tem essa capa incrível, com essa textura assim bem delicada, tá? O livro é assim, até ver o livro autografado. E até um livro assim, pessoal, eu li assim poucas horas também, a diagramação tá incrível, tá? Aqui atrás do livro e a orelha, né, com a foto do autor, tá? Isso aqui. Que eu vou deixar também aqui até no link da descrição, onde você pode encontrar essa edição física. Se você também quiser comprar pelo autor, vou também deixar aqui o Instagram, aqui embaixo na descrição, e você consegue aí adquirir essa obra com autor, autografado e tudo mais. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o livro, né, O Anarquicamente Correto. Nessa trama, aqui a gente tem duas mulheres, né, que elas são representadas, elas são simbolizadas, né, como a justiça e a política. Então aqui a justiça, ela passa a ser essa palavra é, abstrata, né, e acaba sendo aí uma personificação humana, e aqui a gente tem a política. E essas duas mulheres, elas são praticamente as duas responsáveis, né, por organizar toda a trama e por ter a opinião sincera do leitor até o final. Então, mesmo que aqui a gente tenha uma distopia, né, onde o futuro em si ele vai ser organizado, né, e personificado com essas duas mulheres, mas a sociedade ela é a mesma como a gente observa. Então, aqui a gente vai ter situações em que os brasileiros, né, obviamente aqui se instala a política brasileira, né, o sistema brasileiro. Essas teorias que a gente vai, ao decorrer do livro, sendo pensadas, você vai observar essas situações e vai dizer assim, Caramba, eu já vi isso acontecer também. sabe? Então você vai ter vários exemplos que a cada capítulo você vai tendo várias ocasiões, como eu falei, né? E você vai pensando mais ou menos no que poderia acontecer. Então aqui a gente vai ter no começo desse livro, né, a política resolvendo ali entregar o seu cargo, né, o seu trabalho, e resolve ali quitar suas contas. De fato, ela quer ter uma pausa de todo. E a gente fica se perguntando por que ela tá querendo, de fato, querendo sair do sistema brasileiro, né? E o livro ele vai apresentar aí os motivos pelas quais ela teve essa ideia. Então, a forma da narrativa do livro, a gente vai ter uma viagem aí com a política e a justiça brasileira, né? Indo para um determinado local do país, eles acabam aí indo por terra mesmo, pegando um carro e tudo mais, elas começam a dirigir. Entre essa trajetória, vai ter algumas paradas para conversa, para comprar alguma coisa, para ir no banheiro, e vai ter situações, como eu falei para vocês no começo desse livro, que você vai ter um questionamento. E também você vai ter tanto a voz, né, do pensamento da política sobre o que ela já passou, ficar interessado em saber, em conseguir ouvir, né, tudo que ela tem a falar. Como se ela tivesse de fato aí comentando pra gente, o leitor, todos os absurdos que ela já passou. Ela tá meio que desabafando com a gente. Então ela vai fumar, ela vai beber, ela vai ficar pirada, porque é como se ela tivesse de fato, sabe, tentando se libertar de toda essa dor e toda essa angústia, comentando tudo que ela acha. Aqui a gente tem duas personalidades completamente diferentes uma das outras. A política, ela é mais direta, ela tem até algumas brincadeiras e ela é bem divertida também. E a justiça, ela é um pouco mais calada, ela tem algum toque mais arrogante assim, mas é porque ela é mais reservada, mais reclusa. E essas duas personagens, elas vão meio que se comunicar. É tanto que essa comunicação delas vai ser tão forte, você vai perceber também que vai ter um romance entre elas. Então tem essa lógica aí da representatividade. Da justiça é que muitas vezes ela vai dizer que o sistema em si, né, por trás, ele é um pouco absurdo e que muitas vezes a gente não dá bola para isso. Esse livro ele tem uma sacada parecida com o livro da Renata Ramos, né, que é o livro Sou Brasileiro, Me Respeito. Eu já fiz a resenha, eu vou deixar aqui no link passando. Só que naquele livro a autora, ela meio que, entre aspas, assim, entre linhas, em resultado geral, ela diz que o problema do Brasil é o brasileiro. Então ela vai generalizar o país, né, como sendo esse país corrupto, esse país com pessoas que só querem se dar bem,
ou esse país que não se importa muito, não tem muita valorização, então todos os problemas acometidos aqui no país e todos os desastres vai ser responsáveis por todos os brasileiros. Nesse livro, o autor ele não vai culpar nem os governantes e nem o povo brasileiro, mas sim ele vai considerar, né, a sombra, podemos dizer, do que está por trás, né, das leis, o que está por trás de fato o pensamento de cada pessoa, que podemos dizer que polui muito a cabeça dos brasileiros, essa sombra que polui. Então você vai ter aqui, por exemplo, situações em que elas vão passar e elas vão atribuir a essas ações, como por exemplo, elas vão ficar, por exemplo, em um motel e eles percebem que o dinheiro, né, que elas vão pagar o hotel é um dinheiro que era responsável, né, para ir para um cartão, só que esse cartão é completamente feito do desvio público das pessoas. Então, esse político, ele precisa ter a mão na consciência que aquilo é errado, sabe? E aqui uma coisa interessante que a justiça vai comentar é que muitas vezes as pessoas a cega de muitas vezes ela meio que não pode fazer nada, como se ela tivesse aprisionada àquilo tudo. Então aqui você vai perceber que existem essas pessoas que pertencem a essa sombra e é por conta delas que o sistema acaba ficando sendo mais poluído. Que o sistema é poderoso, o sistema ele tem todas essas condições da mais perversidade possível, sabe? E que muitas vezes a mensagem mais triste desse livro é que tem políticos que não tá nem aí pro seu povo, sabe? Que não tá nem aí em valorizar as pessoas, né, mais pobres que precisam de oportunidade. Vai ter aqui momentos onde você até vai perceber que esses políticos, de uma certa forma, eles alimentam muito uma mentira e uma ideologia, assim, que alguns acham certo, mas na verdade não são. É apenas palavras e não atitudes, entende? Então, é impossível, por exemplo, você ler esse livro aqui e não lembrar, por exemplo, do governo De Bolsonaro e Lula, por exemplo, né? Em que cada um deles, né, teve aí as suas oportunidades e suas ações, né? E o autor vai comentar, por exemplo, sobre a pandemia, né, o que aconteceu na pandemia, e você vai ficar irado, sim, sobre a opinião desses dois presidentes indiretamente nesse livro. Eu achei interessante como o autor ele foi meio que realista mesmo e tratou para nós, né, sobre isso, repassando pelo olhar e pela visão dessas duas mulheres. Então você vai ter momentos aqui onde o brasileiro vai ser completamente exploratório, como por exemplo, chega um momento em que um caminhão ele acaba sofrendo um acidente e é um caminhão de mercadorias. Então, ao invés das pessoas irem ajudar o motorista que estava ferido, né, tá ali quase morrendo ali, tá quase morrendo, as pessoas organizam em roubar a mercadoria desse caminhão e deixar o motorista para lá. Então você vai perceber que vai ter esses pensamentos assim. Outras vezes, por exemplo, onde a justiça e a política, elas vão, acho que, um mercado e elas acabam se beijando, uma coisa assim. Não lembro exatamente da cena, mas é uma cena onde elas são tão apaixonadas. E chega um brasileiro e começa ali a insultá-las, né, dizendo que elas são enfim, várias baixarias assim, com preconceito lésbico entre elas. Então, você vai perceber que essas pessoas que pertencem à sombra, como eu chamo, né, elas precisam ser remediadas, sabe? Precisa de fato ter uma abrangência, porque se não resolver esses problemas, a gente não vai ter consciência de quem são as pessoas que estão no poder, né? A gente não vai olhar muito bem as pessoas que vão, de fato, mudar o Brasil, entendeu? Vai apenas se acostumar com a corrupção, com os erros que alguns cometem. Então, é um livro, assim, de fato, assim, abrir seus olhos e verificar como a gente está num estado periclitante. O Brasil é um Brasil rico, é um Brasil cheio de cultura, um Brasil onde você precisa ser valorizado sim, não valorizar os países de fora, né? Como tem a ideologia de muita gente que acha que o único país ruim é o da gente. Estados Unidos é muito mais superior em trabalho, você é capaz de ser rico por lá. E não é assim que funciona a temática da coisa. Então, eu achei esse livro muito sincero, assim, e eu quero muito que vocês leiam também, para vocês debaterem comigo o que vocês acharam sobre ele, tá? E eu acredito que vocês vão amar também. Principalmente você, se você gosta dessa área da política e da justiça, eu super indico você ler esse livro sim. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.